Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade, então, às nossas aulas de classes de palavras. E hoje nós vamos ter os pronomes e dar encerramento a 6 classes gramaticais variáveis. E logo em seguida, então, começaremos com as 4 invariáveis. Então, vamos hoje estudar os pronomes. O que são os pronomes? É a palavra que substitui o substantivo ou acompanha o mesmo. Olha aqui nos exemplos. Maria diz a sua irmã. Sua. Ele está acompanhando o meu substantivo. Perdi meu vestido. Meu, nosso outro pronome que também acompanha um substantivo. A última vez que eu usei deixei-o dentro do guarda-roupa. O nosso outro pronome, que aqui no caso ele está substituindo um substantivo e não acompanhando como os demais. Classificação. Dependendo da relação que existe, os pronomes classificam-se em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Nós vamos ver então a definição de cada um desses aqui. Lembrando que o quadro de todos os pronomes, como vai usar alguns, vocês vão ter acesso ao material que vai estar também junto com todos os slides para vocês. Pesquisem lá e vocês vão ser todos orientados então. Vamos ver as classificações, começando com os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são pronomes que substituem o substantivo, indicando seres que representam as pessoas do discurso. São 3 tipos de pronomes pessoais: o do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento. Lembrando que o do caso oblíquo ainda, também eu tenho o tônico e o átono. A divisão dos pronomes pessoais em retos e oblíquos é baseada na função que eles ocupam na frase. Os pronomes pessoais do caso reto sempre, algo importante aqui para nós, sempre exercem a função de sujeito. Então, os pronomes pessoais do caso reto. Em contrapartida, do caso oblíquo, eles vão exercer a função de complementos. Olha aqui o exemplo. Nós vamos ao cinema. Esse nós aqui é o pronome pessoal do caso reto. Ele está exercendo a função de sujeito. Pode me dizer o número do seu telefone? Me. Aqui, o me é um pronome do caso oblíquo e está então exercendo a função de objeto, de complemento. E aqui no caso ele está sendo um objeto indireto. Então, grave isso. O pronome pessoal do caso reto sempre com a função de sujeito. E do caso oblíquo, sempre com a função de complemento. Continuando aqui. A divisão dos pronomes pessoais do caso oblíquo, como eu já falei para vocês, átonos e tônicos, é feita de acordo com a intensidade com que são pronunciados na frase. São átonos os empregados sem preposição. Átonos que, fraco, então, sem preposição. E pronunciados com menor intensidade, são aqueles, então, mais fracos. A minha tonacidade da voz. No meu aniversário, homenagearam-me com flores. E os tônicos são sempre, então, empregados com preposição e pronunciados com maior intensidade, o som mais forte. Nada mais existe entre mim
e ela. E a minha preposição aqui, antes deles, o meu entre. Uso dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto desempenham o papel de sujeito ou de predicativo do sujeito. Ele estava olhando para ver onde que ela ia. O ele, sujeito, e aqui também o ela, meu outro sujeito. Os responsáveis somos nós. Aqui o nós é o meu predicativo do sujeito. Então, os pronomes do caso reto sempre vão exercer o papel de sujeito ou de predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Está ligado sempre por um verbo de ligação e está dando uma característica ao meu sujeito. Os pronomes ele, ela, nós, vós, eles e elas, quando precedidos de preposição, são oblíquos tônicos e exerce a função de complemento. Entreguei o recado a ele. Olhem aqui, o ele, então seguido da preposição. Os pronomes pessoais oblíquos, átonos, o, a, os, as. Quando colocado após o verbo, eles podem assumir outras duas formas. Vejamos quais são estas formas que eles podem assumir. Vamos já pegar a canetinha, que isso aqui é importante. Lo, lá, los, las. Se o verbo terminar em R, S, Z, após a supressão dessas terminações, ou seja, se o verbo terminar em RSZ, eu vou ter que retirar este R, este S e esse Z do verbo. Um exemplo, é preciso defender os animais. Eu quero substituir este meu complemento, os animais, e eu vou substituir por um pronome, o, a, os, as, que no caso ia ser o os. Como o verbo é terminado em R, como vai ficar? É preciso defendê-los. Ó, tirei o R do verbo defender e substituí por los. Preservamos a natureza, terminado em S, então eu vou tirar o S para acrescentar o meu pronome, preservamo-la. Fiz meu trabalho ontem, verbo terminado em Z. Vou tirar o meu Z, filo ontem. E a outra posição que ela pode é no, na, nos, nas. Se o verbo terminar em som nasal, quais são os sons nasais? An, em, on e ão. Os jogadores inocentaram. Olha aqui a terminação nasal, o técnico. Então, inocentaram no. Aqui eu não tiro nada, eu acrescento no, na, nos, nas. Um desses pronomes. Põe, olha o outro som nasal. As camisas na gaveta. Como fica então? Põe-nas na gaveta. Distinção entre artigo e pronome pessoal. O a, os, as, quando artigo definidos, acompanham. Artigo sempre vai acompanhar um substantivo. E o a, os, as vai ter que ser um substantivo específico, porque é um artigo definido. Eu coloquei o livro. Olha aqui o meu artigo acompanhando o meu
substantivo livro. E se eu usei este artigo, eu estou me referindo a um livro específico. Agora, o a, os, as, para ser um pronome pessoal, ele vai substituir um substantivo. Ao contrário do meu artigo o quê? Ele tem que acompanhar um substantivo. E o pronome ele vai substituir este substantivo, indicando tratar de um ser que representa a terceira pessoa do discurso. Qual que é a nossa terceira pessoa? Ele ou ela, eles ou elas, certo? Cadê o livro? Eu o coloquei na estante. Este o aqui, então, é pronome por quê? Porque ele está substituindo o meu substantivo livro, que ficou aqui em cima, e não acompanhando. Então, como ele substitui, ele é o meu pronome. Continuando aqui. Pronomes de tratamento. Palavras ou expressões utilizadas para as pessoas com quem se fala, tratando por você, que é o nosso tratamento familiar, ou por senhor, que é um tratamento mais respeitoso, cerimonioso. Lembrando, esses pronomes de tratamento são considerados pronomes de segunda pessoa. Até aqui, vamos lá para gravarmos isso daqui. Pronomes de segunda pessoa, embora sejam empregados com verbos na terceira pessoa. Sempre. Quando que eu vou usar o pronome de tratamento? Vossa ou sua santidade. Quando o falante dirige-se diretamente à pessoa, aqui no caso ao Papa, eu vou usar o vossa. Vossa santidade deseja tomar chá antes de deitar? Agora, quando ele refere-se ao Papa, eu vou usar o sua. Padre Luiz, sua santidade disse que deseja tomar o chá. Os pronomes possessivos indicam aquilo que pertence ou cabe a cada uma das pessoas gramaticais. Exemplo, você colocou seus cotovelos na mesa, de novo, não colocou? Olha aqui, os seus. Pronome possessivo, então, está indicando que pertence, posse. Agora, tente tirar a mão de sua cara. Outro pronome possessivo indicando terceira pessoa, os dois aqui. Lembrando que na apostila de vocês vai ter um quadro com todos os tipos de pronome. Os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento, os possessivos, demonstrativos, todos que nós vamos ver aqui. Na apostila de vocês tem um quadro com todos esses pronomes, certo? Pronomes demonstrativos. São pronomes que situam ser no espaço, lugar, no tempo e no contexto linguístico. Vamos ver o nosso uso aqui. Os pronomes este, esta, estes, esta e isto. No espaço, o ser está próximo da pessoa que fala. Ou seja, esta caneta está próxima de mim. Então, esta caneta é preta. Agora, quando o ser está próximo da pessoa a quem se fala, esse, essa, esses, essas e isso. Quando está longe, distante dos dois, eu vou usar aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Lembrando que o isto, isso e o aquilo, eles são invariáveis, tá? Posição do tempo, tempo presente, passado. O este eu vou usar no tempo presente, neste momento. No tempo passado próximo, essa semana que passou. E o aquele, um passado distante, naquele ano de 1800, passado bem distante.
Os pronomes demonstrativos são também empregados para indicar o que ainda vai ser dito ou aquilo que já foi dito. O pronome este, esta, esses, essas, pronome de primeira pessoa, quando fazemos referência a algo que vai ser dito. Só te digo isto. Eu vou apresentar algo, vou dizer algo ainda. Então, eu uso o isto, pronome de primeira pessoa. Agora, o pronome esse, essas, essa e esses e o isso invariável, quando fazemos referência a algo que já foi dito. Sejas feliz, é isso que desejo. Por que aqui então usei o isso? Porque já foi dito no que eu queria, certo? Continuando ainda com os pronomes demonstrativos. Quando há dois elementos citados na frase, para fazermos referência a eles, usamos este em oposição a aquele. Quando que nós vamos usar? O este se refere ao mais próximo, ou seja, ao último elemento citado, a última palavra citada. Aquele vai se referir ao mais distante, ou seja, ao primeiro citado. Vejamos aqui então alguns exemplos. Matemática e literatura são matérias que me agradam. Esta então se refere ao mais perto, que no caso, literatura, me desenvolve a sensibilidade. Aquela vai se referir ao mais distante, que matemática, o raciocínio. Gosto de vinho e de água durante as refeições. Aquele, lembra? Aquele é o mais distante, então, vinho. Para saborear com a carne. E esta, que no caso está se referindo à água, com a salada. Então, você pode usar ou esta e o aquele, ou aquele, depois o essa, mas você tem que saber. Quando você usa o essa, está se referindo ao mais perto. E aquele sempre ao mais distante, ou ao primeiro elemento também. Pronomes relativos. Substitui um termo ou uma expressão. Substitui. Palavra importante aqui. Um termo, uma expressão que já apareceu anteriormente. Evitando que ele seja repetido e dão início a uma nova oração. O termo já citado é chamado de antecedente. Olha o exemplo. Não conheço o aluno. O aluno saiu. Aqui no caso, para eu evitar então essa repetição da palavra aluno, eu vou usar um pronome relativo. Não conheço o aluno que saiu. Evitei então a repetição e nessa minha segunda oração eu substituí a palavra aluno, o meu substantivo aluno, através do pronome relativo. Continuando, nós teremos os pronomes indefinidos, como o próprio nome já diz, indefinido. Então, são os pronomes que se referem à terceira pessoa, só que são imprecisos, vagos, tá? De uma forma vaga. Olha o exemplo, tem alguém se afogando. Vivi alguns anos no sertão do Rio Grande do Norte. Então, não dá precisão exata, pronomes indefinidos, tá? Indefinido, tá? Sempre terceira pessoa, isso é importante. E os pronomes interrogativos? São pronomes indefinidos, só que aqui ele é utilizado o quê? Em forma de pergunta, interrogativo. Pergunta direta, com ponto de interrogação, e as perguntas indiretas, com ponto final, que são sem um ponto de interrogação.
Gostaria de saber que horas são. Por que aqui ele é um pronome interrogativo? Porque estou fazendo uma pergunta indireta, mas eu estou fazendo. E o outro, que daí é mais fácil para a gente analisar, que horas são? Pronome que também, pronome interrogativo, em uma pergunta interrogativa direta, pois já tem um ponto de interrogação. Vamos diferenciar pronome substantivo de pronome adjetivo. O pronome substantivo substitui o meu substantivo. E o pronome adjetivo, ele vai estar junto, ele acompanha o meu substantivo. Olha os exemplos que nós temos aqui. Prendi teu cachorro, mas não o maltratei. Esse teu, ele é um pronome substantivo ou adjetivo? No caso aqui, ele é um pronome adjetivo. Por que ele é um pronome adjetivo? Porque ele acompanha um substantivo. Continuando na mesma frase, mas não o maltratei. Aqui eu vou ter um pronome o quê? Um pronome substantivo, pois ele está substituindo a palavra cachorro. Não diga isso a ninguém. O outro pronome, pronome substantivo. E nossos amigos desistiram de viajar. O pronome adjetivo, porque está acompanhando o meu substantivo. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham entendido a nossa matéria de pronomes. São vários os pronomes aí. Lembrando, sempre pesquisem o material. O material está mais completo, tem todas as tabelinhas dos pronomes também, todos os tipos de pronomes. Obrigada pela atenção, até mais.